André, obrigadíssimo pela sua presença aqui, pela sua disponibilidade. Sei que não foi fácil. Eh, Antes de entrarmos no mundo fascinante da Major League Soccer, do Dallas, do projeto do Dallas, do FC Dallas, eu queria começar por uma coisa que também me parece interessante e que também acho que vai dar um bom ponto de partida para a conversa, que tem a ver com o seu percurso, que começou há cerca de 10 anos, se não me engano, não é? Mais ou menos coisa, certo? Acho que 12 anos mais ou menos. Exatamente. E a minha primeira pergunta tem a ver mesmo com isso. Durante esses 12 anos, quais foram as mudanças mais significativas que você sentiu no futebol e de que maneira é que isso obrigou os clubes a adaptarem-se, a ajustarem-se, a melhorarem as formas de serem geridos e de serem organizados? Olha, primeiro, de novo, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com você, dividir um pouco aí esse sempre bom falar de futebol, né? E para responder essa sua pergunta, só entender o contexto de onde eu venho, né? Eu sou do Brasil, então eu me formei em direito. ah, Comecei a carreira como advogado, atuando no direito desportivo. Então eu já foquei minha carreira desde o início para o direito desportivo. E aí vem o primeiro gancho, link aí para a sua pergunta, porque eu atuava representando clubes brasileiros de diferentes níveis, né, desde a primeira divisão até sem divisão, né, clubes que só jogam os campeonatos estaduais no Brasil. E eu percebia como era carente clubes de pessoas especializadas, profissionais que estudassem o mercado. O Brasil ainda, por muitos anos de questões amadoras, né, que os clubes ainda não são como a maioria em Portugal, ou quase todos, eu acredito, em Portugal, são as SADs, né? Sim, fechados. E, e no Brasil ainda são associações civis sem fins lucrativos, então tem uma série de entraves, né, dentro do estatuto dos clubes que não permite que um presidente, que um diretor possa ser remunerado. Então, muitas vezes eles têm as suas atividades, são advogados, médicos, enfim, diversas atividades que eles fazem profissionalmente, e no final do dia eles iam para os clubes para tocar. E aí você, né, um clube do tamanho do Flamengo, de um Palmeiras, de um Grêmio, um Santos, enfim, não tem como, é uma empresa e você tem que gerir da forma mais profissional possível. E eu, estando como advogado, eu percebi essa carência e eu passei a me envolver muito com assuntos desses clubes, ah, que eles não tinham alguém que falasse uma outra língua, por exemplo, né? Alguém que falasse inglês, falasse espanhol, para ajudar nas negociações. Então eu comecei a me sentir muito atraído por sair do jurídico e entrar para uma área de gestão do clube. E aí em 2009 eu decidi estudar. Eu fui para a Europa fazer o FIFA Master, justamente para ser essa mudança, esse redirecionamento da minha carreira, para sair da parte estritamente jurídica. Eu até hoje, né, eu uso questões jurídicas, são importantes, a base que eu tive, né, no meu dia a dia. Mas foi, né, já uma primeira mudança que eu vejo hoje, né, muito da realidade que eu vivi no Brasil, desde a época. Isso mais ou menos eu comecei a trabalhar em 2005, 2006, né, nessa área de direito desportivo. Eu me formei na faculdade em 2004. Ah, então eu já acho que houve uma evolução, principalmente nos clubes da América do Sul, com relação a isso, com relação ao profissionalismo. A necessidade que os clubes perceberam de ter profissionais de mercado nas suas diferentes áreas, no marketing, comunicação, jurídico, recursos humanos, né? Enfim, em casos no Brasil, o diretor de marketing era médico em clube. Então, porque são cargos políticos, os clubes são muito políticos, então você vai para fazer os acordos políticos internos, você começa a colocar pessoas em diferentes posições e essa pessoa não necessariamente ela tem conhecimento daquela área. Então eu acho que esse foi um grande avanço.
e fazendo um paralelo aqui com a MLS, eu morei aqui nos Estados Unidos em 98, 97 e 98. Aqui no Texas, essa foi uma enorme coincidência, que é Uhum. meia hora da onde eu tô aqui. E, e eu via a MLS no comecinho, né, como era muito amador, assim, tinha nomes como o Echeverri, boliviano, o Valderrama, o Hugo Sánchez, nomes expressivos, né, que tiveram carreiras muito sólidas, mas ainda o jogo o jogo não era bom, a qualidade do jogo não era boa e ainda não tinha os clubes ainda não estavam preparados hoje como eu vejo chegando aqui. Os Estados Unidos realmente ele é a questão do profissionalismo é levado totalmente à risca, né? O sistema de esporte nos Estados Unidos como um todo, nas diferentes ligas, o americano sabe muito bem trabalhar isso. Então, a evolução da MLS né, a MLS está indo para o 26º ano hoje, Uhum. agora essa temporada, então é incrível. Né? Esses últimos anos, a qualidade do jogo, a qualidade dos atletas que vêm para cá, o interesse de jogadores, de agentes de trazer jogadores para cá tem crescido muito, cada vez mais. E a qualidade do jogador americano, agora a gente consegue ver na Europa alguns jogadores de altíssimo nível. Então, tudo isso mostra como tem evoluído em diferentes partes do mundo, principalmente nessas que eu estive envolvido. E tudo isso que você diz, esse crescimento do jogador, essa procura também que os empresários têm tido para colocar jogadores aí, isso é tudo consequência, deduzo eu, desse profissionalismo que você falou há bocado, não é? Dessa forma de olhar para aquilo que não está no jogo, que não está no relvado e que não se vê, mas que é muito importante para aquilo que é o jogo, não é? Quanto mais profissional for uma estrutura, for um clube, melhor resultados terá, mais condições terá para ter bons jogadores, para ter bons treinadores, para ter boas equipas e com isso melhorar também toda a MLS. Acha que a grande causa disso que me falou, que é esse crescimento, esse profissionalismo que há fora do campo? Eu não entendi a pergunta, desculpa. Se esse crescimento que me falou há bocado, essa procura, essa melhoria de qualidade, se é consequência direta daquilo que se passa fora do campo aí na MLS? Sim, eu acredito que sim. Tudo isso que você falou é 100% verdade. Além disso, né, você vê a infraestrutura dos clubes, como tem evoluído, a qualidade dos estádios, do centro de treinamento, os clubes investindo cada vez mais, agora investindo também muito em categorias de base, que não, quando surgiu o MLS, né, o que a gente está acostumado em Portugal, no Brasil, né, América do Sul em geral, você tem o clube, você tem as diferentes categorias de formação até o atleta chegar no time principal. Aqui, a MLS surgiu em 96, a categoria de base do Dallas começou em 2008. Então, foram 12 anos que eram, assim, dentro... E é uma percepção da própria MLS de que o futebol é um esporte global, é um esporte diferente do futebol americano, do beisebol, do basquete, que o sistema aqui de educação ligado ao esporte, né, com a Certo. high school, a universidade, eles conseguem formar jogadores de alto nível para jogar esses outros esportes. O futebol não consegue. A importância de ter uma base, né, especializada, o menino que vem da high school e universidade sem nunca ter passado uma categoria de base, não dá para falar que nunca, mas é muito difícil que ele vai ter uma carreira de sucesso, porque se ele pega um menino da mesma qualidade ou até um pouco inferior, mas o menino faz toda a base dentro de um clube, ele vai ter um tipo de treinamento muito diferente do que um menino que era o que vinha acontecendo antes, né? Então, a, a, os jogadores vinham para os clubes, muitos os americanos do draft de universidades, uh, e agora não mais, né? Hoje tem as categorias de base, jogadores que nem chegam aí à universidade, né? Que optam Exato. pelo caminho do profissionalismo direto. E eu acho que tudo isso fez com que a organização dos clubes, os clubes trazendo
Aqui na MLS também eu vejo isso menos em outros lugares, outros países europeus, os principais centros de futebol da Europa, por exemplo. A MLS está muito aberta a trazer estrangeiros para as diferentes áreas, a área de preparação Exato. física, a área médica, na minha área, por exemplo, né, na minha posição como um CSO de um clube da MLS, tem holandês, tem suíço, tem alemão, tem mexicano, tem brasileiro. Então, tem uma variedade de experiências, né, de países com uma tradição grande no futebol, que vem aportar aqui, tem italiano, que vem aportar o conhecimento, toda a base de carreira que tiveram nos seus países e agora trazem experiência aqui para a MLS também. E a juntar isso também é outra curiosidade, que é o facto de muitos donos de equipas americanas também são donos de equipas de outros desportos, são donos de empresas, são donos enfim, são empreendedores, são empresários, são financeiros. É uma diversidade muito grande também de experiências, como você disse, mas também de formas de pensar, de formas de ver o jogo, de formas de ver o fenómeno até. Essa diversidade também ajuda muito ao crescimento que estamos a ver na MLS, ter essas diferentes formas de pensar, de ver os problemas por diversos ângulos, etc, etc. Isto também tem ajudado à evolução que temos visto. Eu acredito que sim, eu vejo, assim, eu posso falar pelo meu caso aqui, né, que os donos do FC Dallas é uma família muito tradicional. São dois irmãos que eles vêm de uma família muito tradicional de esporte, de investir no esporte nos Estados Unidos, né? Então, o pai, os dois donos aqui são o Dan e o Clark Hunt, que eles são donos também do Kansas City Chiefs, que Exatamente. nos últimos 2 anos na final do Super Bowl. E o pai deles, o Lamar Hunt, foi um expoente aqui. Ele faleceu em 2006, mas o legado que ele deixou para o esporte nos Estados Unidos, ele é um dos fundadores da NFL, ele é um dos fundadores da MLS, ele foi um dos responsáveis por trazer a Copa do Mundo de futebol para cá em 94. Ele tem uma participação enorme no tênis também aqui nos Estados Unidos, ajudar a profissionalizar o tênis. Eles têm uma participação também no Chicago Bulls, da NBA. Então, eu vejo como a experiência deles, principalmente isso para quem vem de fora e entender bem o sistema de esporte aqui, a forma de pensamento do americano, de poder conciliar o lado business com o lado esportivo, né? Exato. E isso me ajuda muito, me faz crescer muito profissionalmente, lidar com eles. Assim, para mim é um privilégio muito grande ter nesses dois donos, assim, com a experiência que eles têm de lidar com o esporte. E eles têm diversos outros negócios que não são só o esporte. Então, para entender bem a cabeça, e eu acho que isso acontece em outros clubes também da MLS, Exatamente. que ajuda os clubes a se tornarem né, mais fortes como você disse, ajudar nessa evolução que a Liga tem tido nos últimos anos. Uhum. Outra coisa que também que a MLS tem em relação a outros países mais tradicionais e com mais história no futebol, é que o facto de ter donos não implica haver eleições, não é? Não há aqueles mandatos de 3, 4 anos enfim, que de alguma maneira pode influenciar a criação e a construção de projetos e de equipas e dessas coisas todas. De que maneira é que vamos chamar, essa liberdade, essa, talvez essa vantagem, eu acho que é uma vantagem de não ter eleições, não estar refém de votos, é que isso também ajuda na evolução dos clubes, na projeção de projetos, na criação até de ideias de jogo, de ideias de clube. Como é que isso, como é que essa vantagem, que essa liberdade é usada por vocês para criar algumas coisas? Olha, isso eu posso falar bem porque, né, vindo de clubes no Brasil,
né, que Exato. são clubes, né, com associações, e a cada 2, 3 anos tem eleições, presidente, troca presidente. Eu já participei de trocas de presidente que o presidente que entra quer trocar todo mundo, quer acabar com tudo que foi construído, porque ele vem de uma oposição a quem estava antes. Então, e tá me vendo agora? Agora estou sim. Uma instabilidade na internet. Isso gera uma instabilidade muito grande, né, de quem trabalha em qualquer área. Então, no Brasil, você vê a permanência de um treinador, a média é de 4, 5 meses, a média numa primeira divisão, é um absurdo. Aqui, e aí eu faço o paralelo comigo aqui, o treinador atual está indo para a terceira temporada, o anterior ficou 5 anos e o anterior dele ficou 5 anos. Então, aqui se pode, tendo donos que acompanham e não são tão influenciados, eles não têm que se preocupar em si. No Brasil, a preocupação enorme é se manter no poder. Você quer se manter e para você se manter no poder, o time tem que estar bem, ganhando campeonatos. Então, por isso que existe um imediatismo de resultados muito forte, não só no Brasil, na América do Sul em geral. Eu acho que muito na Europa também, Também. porque aquele grupo que está no comando do clube quer continuar e o resultado no campo faz uma grande diferença nas eleições. Então, existe gera essa instabilidade, né? Não se planeja nada, muito pouco a médio e longo prazo, é tudo muito resultadista e imediatista. Então, pensando no jogo do final de semana, e se não ganha, tem que ganhar no meio de semana, se não ganha, já começa o treinador, e muitas vezes agora o diretor desportivo Exatamente. também tem sido vinculado ao resultado no campo, que muitas vezes não tem muita participação, mas enfim. E aqui eu vejo muito diferente. Então, com os donos, aqui a gente consegue planejar coisas a mais médio e longo prazo, não só pensar na próxima janela de transferências, mas fazer uma estratégia de sucessão de elenco. Travou de Mas novo. não está fácil, não está fácil. É. Agora está bom, agora está bom. Então, aqui você consegue criar um processo de formação, né, sustentável, para que se possa sempre ter jogadores chegando no time principal, planejamento de elenco, para que você, porque eles veem que se o trabalho está sendo bem feito muito e o resultado muitas vezes não vem. A MLS tem 27 clubes, só um vai ganhar, né? Então não é nenhum demérito. A gente chegou o ano passado na semifinal da conferência, e fazia 5 anos que o clube não ganhava uma partida nos playoffs. Então, assim, eles percebem que um trabalho vem sendo feito, que eu e o treinador, a gente está no segundo ano aqui, que as coisas estão, aos poucos, vão evoluindo, não é de uma hora para outra. Então, a gente fez ajustes no elenco já do primeiro para o segundo ano, e agora fez outros. A gente acha que o time está cada vez mais forte. Então, eu me sinto com muito mais estabilidade para trabalhar, com muito mais possibilidade de pensar questões mais estratégicas, mais macro, e não simplesmente... Óbvio que eu tenho que cuidar do dia a dia, eu tenho que cuidar do resultado no fim de semana, né, quando a gente estiver jogando a liga, e analisar a porquê da derrota, enfim, mas isso não é uma pressão como quase que irracional, como a gente vê em muitos lugares do mundo em relação a isso. Exatamente. Outra coisa que eu acho muito interessante na MLS, e que acredito que é uma das razões pelo crescimento que se tem assistido nos últimos anos, tem a ver com a visão coletiva que todos vocês têm aí.
todos os clubes estão mais interessados ou estão muito interessados em promover o campeonato, em promover as equipas, em promover o futebol americano, e não estão tão preocupados, ou melhor, estão preocupados, mas conciliam essas duas coisas entre essa visão coletiva e a visão individual, a visão de cada um, o que vemos muitas vezes em... Está-me a ouvir? Está-me a ouvir, André? Agora eu não sei o que está acontecendo aqui, mas hoje está bem ruim, né? Eles estão preocupados aqui? Eu estava a dizer que uma das coisas que também me chama a atenção tem a ver com o facto de vocês terem uma visão muito coletiva do futebol. Não está a dar, pois não? Nossa, não é a primeira vez que acontece tão ruim assim, mas enfim. Pode fazer a pergunta de novo, acho que agora vai. Pronto, estava a falar então daquela. Estava a dizer que uma das coisas também que eu acho muito. Uma das razões pela qual a MLS tem crescido tanto tem a ver com o facto de vocês terem uma visão muito coletiva do desporto. Vocês pensam muito em como promover o desporto, em como promover o futebol americano, em como promover o jogador americano. Se não me engano, vocês, dirigentes e gestores, também se encontram várias vezes para discutir assuntos relacionados com isso. Qual é a importância de ter um produto geral bom para depois também melhorar os clubes em si? Porque isso é algo que não vemos, por exemplo, em Portugal, isso não existe. No Brasil também acho que isso não existe, não há essa visão, essa convicção de que quanto melhor for o campeonato, melhor vai ser para as equipas, não é? De que maneira é que isso também contribuiu para esta evolução? Isso é uma grande diferença que eu senti aqui também, que eu vejo, óbvio que existe a competitividade, existe, né, quando está jogando, cada um quer o que seu clube vença, mas, em geral, existe um senso comum entre todos os executivos aqui que trabalham na MLS, de querer um ajudar o outro clube, porque, primeiro, ao contrário de Portugal, ao contrário do Brasil, ao contrário da Itália, da Espanha, da Argentina, o futebol aqui não é o esporte número um. Então, o futebol ainda está ganhando cada vez mais espaço. Está crescendo, cada vez mais tem sido os miúdos, como vocês falam, né, crianças que é um dos esportes preferidos. Eu vejo a quantidade aqui no Texas. O Texas tem uma presença latina muito forte, mas a quantidade de crianças que jogam futebol, meninos e meninas, né, de esporte feminino já é um dos principais esportes, né? A seleção americana feminina, ela tem um sucesso enorme. E eu vejo que os clubes, eles buscam querer cada vez mais que o público americano se interesse por futebol, que consuma mais o futebol, que assista mais MLS. Então, claro que você provendo esse público de uma qualidade melhor do jogo, se ele vá no estádio e ele, né, porque aqui, por exemplo, aqui no Texas, a gente não tem os fanáticos, os adeptos que são completamente os ultras, né, que são aqueles que vão no estádio apaixonados, que consomem, que são cegos pelos clubes. Aqui a gente tem uma torcida mais fiel, que vem sempre para os jogos, mas muito do público é um público que quer mais uma opção de entretenimento, é um público que gosta de ver um esporte ao vivo, que em vez de ir no cinema, no shopping center, ele quer vir no estádio assistir o jogo. E se a gente consegue mostrar para esse que vem com a família, que tem um jogo bom, que ele se divirta, que a família tem uma experiência muito boa aqui, ele vai voltar e ele vai passar isso adiante, e isso vai crescendo o interesse do público americano no esporte, né, no futebol. E o futebol tem claramente ganhado cada vez mais espaço. Agora a Copa do Mundo de 2026, eu acho que vai ser um marco muito importante para o país, que eu acho que a seleção americana ela vai chegar muito bem preparada, com a qualidade dos jogadores que já tem hoje, que são jovens, que vão ter uma experiência agora em 2022 na Copa do Mundo do Catar. Certo. E depois para 2026
eu acho que eles vão estar num nível de maturidade muito bom para poder competir e almejar coisas maiores. Então, eu acho que todos esses fatores fazem com que existe esse engajamento de quem trabalha na MLS, porque a MLS é a principal liga de a MLS é a principal liga de futebol do país e ela é o carro-chefe, digamos assim, para atrair a atenção do público. Então, a gente quer que, né, eu fico feliz, né, ao contrário, quando eu estava no Grêmio, por exemplo, que existe a rivalidade com o Internacional e, né, eu vejo como todos querem, né, no Grêmio, todo mundo quer que o Inter vá mal e Uhum. vice-versa, e não percebem como é bom pro estado do Rio Grande do Sul, para a cidade de Porto Alegre, que os dois cresçam, né, que os dois tenham sucesso. Então, aqui tem esse sentimento que eu acho muito bom pro futebol nos Estados Unidos e para o crescimento da liga também, consequentemente. Exatamente. Outra coisa que também é notória na MLS de há uns anos para cá tem a ver com mudança de estratégia a nível de recrutamento, não só de jogadores, mas também de treinadores, como você disse há bocado, muitos treinadores estrangeiros estão a ir para aí, muitos jogadores estrangeiros cada vez mais novos e mais jovens estão a ir para aí, e isto apesar das limitações que as equipas da MLS têm, quer a nível de salarial, não é? Que tem o teto salarial, quer a nível de plantel, que tem um limite de jogadores que podem ter, quer até a nível competitivo, porque não há descidas de divisão, por exemplo, isso pode tirar alguma competitividade ao campeonato. Mas mesmo assim, vocês estão a conseguir atrair jogadores promissores e jovens para aí, treinadores promissores e europeus também para aí. Como é que conseguem atrair gente que poderia estar na Europa, poderia estar em países mais tradicionais, mais históricos em termos futebolísticos? Como é que os convencem a ir para aí? Que argumentos é que usam para os levar para aí? É uma boa pergunta. Eu vejo por muito daquilo que a gente já conversou aqui, né? Do que a MLS hoje ela propicia para os clubes, o profissionalismo dos clubes, a, a infraestrutura as condições para treinamento, as condições de jogo, o estádio. Hoje a qualidade dos jogadores dos clubes da MLS tem investido cada vez mais em jogadores de alto nível para poder vir para cá. E, consequentemente, tudo isso está fazendo o crescimento da liga, a qualidade do produto. Então, eu acho que somado a isso, muitas vezes, né, em caso eu posso falar como um sul-americano, né, brasileiro, a qualidade de vida nos Estados Unidos, né? Eu acho que muitos também têm interesse em vir para cá, ter uma qualidade de vida, trazer os filhos para estudar numa escola, aprender o inglês. Uh, Quem sabe mais para frente, né? Eu sei, por exemplo, que o Matias Almeida tem filhos já em universidade, então ingressar numa universidade americana que elas são muito tem uma reputação muito alta. Então, acho que todos esses fatores ajudam, né? Quando um Matias Almeida, um Gabriel Heinz, um Jaap Stam, eles decidem vir para cá para poder dar continuidade na sua carreira, entendendo isso como um passo interessante para o crescimento deles também. E eles ajudam a que a liga possa a trazer a experiência deles para ajudar também aquele clube e a liga crescer também em diferentes sentidos. Falei há bocado das regras, das limitações que a Liga impõe às equipas, a nível salarial, a nível do teto salarial, a nível do plantel, que também tem que ter, se não me engano, não pode ter mais de 30 jogadores, não é? Isso. Acho que é assim. Estas regras apertadas que podem ser vistas, por um lado, como desvantagens, porque impede várias coisas,
por outro lado, também são vantagens, não é? Porque obriga os clubes a serem mais racionais, a serem mais, não é, não cautelosos, mas mais cuidadosos nos negócios que fazem, nos investimentos que fazem. Essas regras também são importantes para vocês terem algum um plano, vocês terem uma linha de pensamento para a vossa equipa? Eu acho assim, Ou são mais desvantagens do que vantagens? não, eu não sei nem se eu colocaria desvantagem, vantagem. Assim, a única, talvez, desvantagem, né, não é nem em relação a é, algumas dessas regras, elas são diferentes do que são praticadas em outros mercados. Então, talvez, mas hoje, eu acho que a MLS ela tem se ajustado e criado mecanismos para não perder a característica que o sistema desportivo, o sistema de esporte nos Estados Unidos tem, a questão do draft, a questão de trades, né, que é troca. Certo. Tem muitas regras específicas, mas, como você disse, para mim, ajuda muito no planejamento, você saber que Claro. você tem os 30 jogadores, você tem aquele orçamento todos os anos, que pode aumentar um pouquinho a cada ano, que você tem a regra dos DPs, né, que são os designated players, que é aqueles jogadores especiais, que são 3 que cada um pode ter, que estão fora do teto salarial. Você tem cada clube tem 8 vagas de estrangeiro, né, vagas para trazer um jogador não americano. Só que você pode trocar essas vagas, você pode comprar uma vaga de outro clube. Então esse ano, por exemplo, eu enviei um jogador, o Colorado Rapids queria um jogador meu, eu troquei esse jogador pelo a escolha no draft, Pela vaga. pela vaga estrangeiro mais a escolha do draft deles. Então, essas coisas eu acho, assim, são únicas daqui, características do esporte. Isso acontece na NBA, acontece na NFL, no hockey, enfim. Então, eu não vejo nem como desvantagem nem como vantagem. É uma característica daqui, a gente tem que se adaptar. Aí a MLS criou esse mecanismo desde do Beckham em 2008 para poder ter jogadores de alto nível, como veio o Pirlo para cá, como veio o Kaká, como o Gerrard, Davi Villa, o Nani está aqui agora. Todos esses vieram para cá por ter essas exceções dessa regra. E aí ela foi criando, eu acho que a MLS está numa constante evolução e desenvolvimento de poder criar mecanismos que a gente possa, hoje ela criou o Young DP, que é o jogador especial jovem, sub-23, que conta menos ainda no nosso orçamento, né, no teto salarial. E aí ela criou agora um Youth Players Fund, um fundo de investimento em jogadores jovens, para poder atrair jogadores de idade de 22 anos para baixo e que os clubes possam cada vez mais buscar, e a MLS seja uma liga de desenvolvimento. Ela começou a vender jogadores cada vez mais para a Europa. A percepção do mercado europeu, dos grandes centros europeus, tem mudado em relação à MLS, então os clubes já percebem a qualidade do jogo aqui, que se um jogador sul-americano vem jogar na MLS e tem sucesso, o investimento talvez para comprar ele aqui na MLS é mais seguro do que tivesse comprado ele direto da Argentina, do Brasil, do Uruguai. Então acho que tudo isso eu não vejo nem vantagem nem desvantagem. É uma ajuda, não é? Talvez. Existiam algumas questões que engessavam mais, que a MLS ela é mais rigorosa, que eu acho que, por um lado, é bom, ajuda os clubes, mas, por outro lado, como o mercado é feito, muitas vezes, a forma como os agentes, eles em alguns mercados europeus, né, eles têm a facilidade de uma coisa ou outra, de conseguem um percentual, o jogador fica com um percentual de uma futura transferência. A MLS ela é mais rigorosa nisso, então acabam eu não vejo como desvantagem porque nos ajuda.
Mas às vezes exatamente. o clube na MLS pode perder um jogador porque o agente fala, lá eu vou conseguir ficar com uma comissão maior, Uhum. aqui existe limite para a comissão de agente, existe tudo muito estabelecido que em outros lugares não. Mas eu não vejo como desvantagem, mas às vezes pode acontecer de a gente perder um jogador por conta disso. Uhum. Você falou aí no draft, que eu acho que é uma coisa muito interessante e que até poderia ser replicada fora daí, mas estou curioso para perceber como é que vocês fazem o acompanhamento dos jogadores que vão ao draft, como é que o observam, como é que o analisam, como é que o Dallas faz isso, esse acompanhamento, para depois escolher a melhor opção? Olha, a gente, num ano normal, sem pandemia, porque a pandemia atrapalhou muito, não tiveram muitos jogos da universidade, mas a gente tem os scouts aqui nossos dentro dos Estados Unidos que eles acompanham os jogos universitários, né, das universidades. Eu tenho aqui um Director de Soccer Operations, que é o Marco Peruzzi, que ele comanda principalmente nessa parte dos jogadores locais aqui americanos. E então a gente já tem mais ou menos a liga, ela manda uma lista dos jogadores que estão mais em evidência para a gente, né? Isso ajuda os clubes também Uhum. a ver qual que é a ideia da liga de jogadores que ela quer levar para o draft. Então isso já direciona mais ou menos o que a gente vê, mas nada impede da gente sugerir para a liga. Os clubes podem sugerir, olha, esse eu acho interessante, esse eu acho interessante. Então a liga ela pega sugestões dos clubes também para colocar jogadores no draft. E no final do ano, antes era em janeiro, agora a liga está fazendo mais em novembro, dezembro. Ela convida mais de 50 desses jogadores para passar 3 dias em algum local específico, geralmente na Flórida. Esse ano foi, por conta da pandemia de novo, foi em Kansas City, foi mais organizado pelo Sporting Kansas City, que é um dos clubes da MLS, que ela chama de Combine, que são 2, 3 dias que esses atletas, os clubes mandam scouts, mandam até os treinadores, assistentes técnicos para esse local e assistir treinamento desses jogadores e vários jogos. E aí a liga organiza para colocar esses jogadores para jogarem e a gente pode já nesse filtro que foi feito, já nesses jogadores 50, 60 selecionados, a gente vai vendo eles especificamente, mais detalhes, pega avaliações físicas de cada um deles, pode entrevistá-los, inclusive, a gente pode agendar de entrevistar um jogador que a gente pode ter interesse. Então, todo esse processo, e aí a gente aqui, dentro do Dallas, depois a gente faz as nossas reuniões, a gente vai debatendo, primeiro divide por posições, né, goleiros, zagueiros, laterais, meio-campos, atacantes, etc. Então a gente faz o nosso ranking, depois a gente divide entre os assistentes, assim, para cada um fazer a sua análise. O treinador principal depois ele olha todos os principais, os top 5, né, os 5 melhores escolhidos de cada uma das posições para ele fazer e a gente cria a nossa. Esse ano a gente tinha o 14º ou 15º da escolha, se eu não me engano. E aí depois a gente tem a escolha na segunda, no second Segunda round, né? ronda, sim. E então a gente coloca os 15 principais para a gente, dizer, o primeiro que a gente quer até o 15º, porque em um Exato. desses a gente Vai vai cair para a ficar. gente. Então, e aí depois para as outras é mais diferente, porque aí os jogadores a gente talvez direciona mais para o nosso time B, como a gente assinou agora recentemente 2 jogadores desses pro nosso, que a gente escolheu no draft para o time B, e o primeira escolha a gente assinou agora com o FC Dallas. Uhum. Então, é mais ou menos esse o processo que a gente faz para analisar os jogadores de universidade. Excelente. Vou entrar agora na parte final, que é para falar um bocadinho também do Dallas e do projeto que vocês têm aí, que nos últimos anos tem estado muito em evidência também na Europa por causa dos jogadores que vocês estão a transferir para cá. Um veio para a Boa Vista, que é o Reggie Cannon também. Para perceber um bocadinho como é que vocês trabalham na formação, qual é o projeto, como é que vocês pensam o jogo, que tipo de treinadores querem, que tipo de jogadores querem formar,
qual é a ideia do Dallas a nível formativo, a nível da formação dos jogadores? Olha, isso é o nosso, o DNA do Dallas, é justamente essa formação, né? Todos os anos a gente tem sido escolhido pelos próprios outros clubes da MLS como a Best Academy, né? A melhor academia de formação de jogadores dentro da MLS. O que a gente, assim, e é incrível como aqui nos Estados Unidos ela é muito diferente dependendo dos estados onde você está, onde você consegue encontrar mais talentos, né, para Exato, trazer para sua. Então aqui, Texas, Califórnia, Flórida, os países que têm uma presença mais latina, a cultura do futebol está mais presente. Então surgem jogadores para esses clubes que a gente consegue trazer para a formação, enfim. Ao contrário de clubes mais para o norte, né? Portland, por exemplo, mesmo lugares mais frios, Minnesota, tem mais dificuldade de ter essa. Aqui a gente está num território privilegiado aqui. Então, assim, primeiro a gente isso já vem de muitos anos, né? Aqui né, desde 2008 que começou a base do Dallas e que saíram, você falou do Red Cannon, West McKinney do Juventus, o Brian Reynolds agora que foi para Roma, e alguns outros que já tiveram, teve o Emerson Heinemann que estava no Bournemouth e agora voltou para o Atlanta aqui. Então a gente assim, óbvio, os jogadores, sempre a ideia é formar jogadores para chegar no time principal, jogadores que tenham bom entendimento do jogo, que tenham uma mentalidade forte o suficiente para mentalidade vencedora, porque eu acho que isso cada vez mais no futebol, a questão mental ela tem um aspecto muito importante. A gente tem uma geração agora de 2000, nascida em 2005, 2006, que a gente acredita muito, que é uma geração que eu acredito que tenha já dentro do nosso conceito de jogo, né? Se assistiu o nosso jogo do time principal, ele é um jogo de muita posse de bola, de construção de jogo desde a participação do goleiro, como enfim, há vários times, né? exato. Que eu Os gosto melhores, os melhores jogam assim, não é? Exato. Então, isso a gente reflete não do time principal, o time B, as categorias de formação. Então, assim, é óbvio que qualquer clube quer formar jogadores com qualidade, com caráter. A gente aqui tem a questão da educação é muito forte, né? De novo trazendo para a realidade de onde eu vim, né? Muitas vezes um jogador, a realidade do jogador brasileiro, né, uma situação muito pobre, vem de lugares que ele não teve muita oportunidade de estudo, então o futebol é aquela saída para ele poder ter alguma coisa na vida. E aqui não, aqui o sistema de educação é muito forte, você tem que sempre a educação vem em primeiro lugar e você conciliando isso na nossa base aqui para ter um jogador formado em todos os aspectos tático, técnico, físico e mental, como eu falei, para que ele possa passar por todo o processo. A gente tem tentado cada vez mais solidificar esse processo de Academy, o North Texas, que é o nossa equipe B, né? E o time, e o FC Dallas, que é o time principal. Então, o Brian Reynolds, por exemplo, ele começou aqui dos 13, 14 anos, jogou em 2019, que foi o ano o primeiro ano do nosso time B, o North Texas, e a gente saiu campeão da USL League One. Ele jogou a final daquele ano no time B, que é uma espécie de segunda ou terceira divisão aqui dos Estados Unidos, né? E um ano depois, ele já tinha feito 15 jogos pelo time principal e a gente teve proposta aí veio Juventus, Roma, Bruges e posso te falar um monte de outros clubes que não fizeram proposta, mas se interessaram muito. Então, agora tem o Justin Che, que fez toda a formação do Dallas, jogou o ano passado inteiro no North Texas, assinou o contrato com o FC Dallas
e a gente emprestou ele para o time B do Bayern, no sub-19 do Bayern de Munique. Uhum. E ele é nascido em 2003, ele tem passaporte alemão e ele, enfim, está muito bem. Então a gente quer cada vez mais solidificar esse processo, que os jogadores acreditem que não, né, que o caso do Weston McKennie, quando ele saiu daqui e assinou um contrato nunca chegou a jogar pelo Dallas, foi direto para o Schalke. Então que os jogadores hoje eu vejo que eles têm essa que o Dallas primeiro é um caminho para o jogador poder chegar ao sonho dele de jogar numa liga importante da Europa, e que a MLS também é uma vitrine importante, né, para esse jogador que passa por uma formação sólida como é o que a gente tem aqui. Você tocou aí no ponto da mentalidade. Há alguns tipos de exercícios, alguns tipos de treinos, alguns tipos de pessoas que vocês contratam para fazer esse trabalho com os jogadores? A gente tem psicólogos esportivos que acompanham, não são funcionários do clube, mas eu acho que muitos principalmente os treinadores. Eu acho que os treinadores aqui eles trabalham muito bem isso nos jogadores, e o americano em geral ele já tem essa competitividade desde muito cedo, Uhum. porque já existe uma competição não profissional dos meninos que estão em high school para conseguir uma bolsa na universidade. Então, os melhores, as bolsas são limitadas. Então, já existe essa concorrência que vai Exato. desde pequeno, criando essa mentalidade mais forte para que eles possam competir. Então, e eu acho que isso, né, os treinadores aqui, a maioria que a gente tem são americanos, Uhum. eles trazem muito isso, estimulam isso dentro dos treinamentos para que os jogadores, quando eles cheguem, que o nosso objetivo que cheguem no time principal, eles cheguem preparados para, né, o Cristiano Ronaldo para mim é o maior exemplo do que é óbvio que ele tem um talento enorme, mas ele não é o jogador mais talentoso que eu vi, mas mentalmente não existe nada mais forte, Exatamente. mais vencedor do que ele. Exatamente. André, estamos a terminar. Eu vou só, para terminar, vou só fazer uma pergunta tem a ver com. A MLS tem crescido muito nos últimos anos. Acredito que vai crescer ainda mais depois de tudo aquilo que me disse e daquilo que eu também vejo e também leio sobre o campeonato. Mas, na sua opinião, que mudanças é que são precisas para a MLS crescer ainda mais, se tornar ainda mais competitiva, mais apetecível para os públicos em geral, para o mundo do futebol, até para vocês aí? Algumas coisas que é preciso mudar e o quê? Muito boa pergunta. Olha, eu acho primeiro que a MLS está no caminho certo. Eu acho que ah, ela está evoluindo num, de uma forma, ah, não, eu não diria assim, ela evoluiu muito nos últimos tempos, mas eu acho que é uma evolução constante e nada muito acelerado que lá para frente de repente vai Certo. ter uma queda, algo assim. Eu acho que é uma evolução que americanos em geral eles como a gente estava falando agora, mas são muito ambiciosos, né? A gente vê uma Olimpíada, né? O americano ele Uhum. está sempre ele tem que ganhar as Olimpíadas, tem o maior número de medalhas. Então eles não querem, a MLS ela almeja um dia poder. É difícil porque os grandes centros, né, Itália, Inglaterra, Espanha, França, Alemanha, Portugal, são lugares que o futebol já está há mais de 100 anos. Exato. Aqui o futebol ainda pode dizer que é um miúdo também, né? Porque começou efetivamente em 96 a MLS, então é muito recente comparado com essas outras ligas centenárias. E eu vejo que assim, cada vez mais eu acho que assim, é difícil, eu não tenho muito alguma coisa para te falar, de falar, não, fazendo isso, mudando isso, vai. Eu acho que da forma como está indo, crescendo, os clubes cada vez mais ajustando, eu acho que ainda tem muito a evoluir. Eu vejo aqui no Dallas
como ainda tem espaço para evolução na área de scouting, na área de análise de performance, na preparação física, em diferentes aspectos, ainda se tem a evoluir aqui dentro. Mas, ano a ano, os donos vão entendendo e eles vão assimilando isso que a gente precisa evoluir. E eu imagino que também os outros clubes passem por isso, pelo que eu converso com os meus pares. Então, eu acho que não tem nada muito abrupto. Eu acho que aos poucos a MLS ela vai flexibilizar essas regras que ela tem para se adaptar mais ao mercado fora, mas sem perder a característica que é do esporte americano, da forma como a gente conversou aqui sobre as outras ligas de esporte nos Estados Unidos são conduzidas também. Então, eu vejo que o caminho do futebol aqui nos Estados Unidos e da MLS é muito promissor. Sim, senhor. André, muito obrigado. Foi um gosto, um privilégio tê-lo aqui. Um obrigado, um abraço e felicidades para o Dallas. Obrigado, Vasco. Prazer falar contigo e fico à disposição aí para outras oportunidades.